Boa noite, amados irmãos. Vamos nos concentrar nas tarefas da noite, pedindo a Jesus que nos ajude, a sairmos daqui gravando em nossa consciência os ensinamentos que são trazidos para todos nós, encarnados e desencarnados, lembrando sempre de que eles são luzes para o nosso caminho. Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, sentindo a presença de Jesus conosco, está nos amparando, nos inspirando, a sua equipe espiritual que antecipa a nossa chegada a este recinto, vem preparar esses momentos tão sublimes para as nossas vidas, nos alimentando a esperança, a paciência, a compreensão, para que possamos fazermos ligação direta com Jesus, com essa equipe que trabalha, coordenando as nossas tarefas da noite e nos inspirando a todos, porque todos nós que aqui nos encontramos, trazemos conosco tarefas a realizar junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E nesses momentos, já sentindo conosco, através das dificuldades do corpo físico, da saúde, e muitas vezes, Jesus, nos esquecemos de conservar a nossa saúde, com o nosso pensamento equilibrado em Teus ensinamentos, na vivência desses ensinamentos que nos trazem a saúde e a paz. Estamos, neste momento, Te rogando que abençoe a todos que aqui nos fazemos presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a equipe de trabalhadores ligada ao Teu coração para nos ajudar a todos. Abençoe também os nossos irmãos que não puderam estar conosco, ficaram nos seus lares, encarnados e desencarnados, poderão receber a visita de Jesus, dessa luz que nos traz esperança, que nos traz confiança de que não estamos sozinhos. Abençoe os nossos irmãos que estão com os nomes também colocados por todos nós no livro de prece, que nos ajuda a manter o equilíbrio, que nos ajuda a manter a paz, que todos recebam essa visita confortadora que ilumina as consciências. É tudo que te pedimos, Jesus, seja a nossa inspiração, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Doutrina e Aplicação. Já se fala no livro, Doutrina e Aplicação, e eles nos traz que a doutrina e a aplicação da doutrina em nossas vidas é a chave para o nosso viver, Então é de Francisco Cândido Xavier e de vários espíritos que nos trazem mensagem, nos trazem lições orientadoras. E essa de hoje nós vamos estudar com o nosso irmão X. Ele quem traz para nós essa lição. Nós vamos aprender de uma forma que muitas vezes desconhecemos a ajuda em que podemos fazer e que recebemos de Deus e dos nossos irmãos. Então, a gente vai, nesse estudo, colocar o nosso raciocínio, acompanhando a lição, nós vamos aprender como somos assistidos aqui na Terra. E nos diz o irmão X, declara você extremamente surpreendido com o tratamento carinhoso que os amigos desencarnados, os nossos benfeitores, dispensam a determinados amigos do mundo, aos encarnados, E ele diz, e ele acrescenta aqui, aqui vemos um homem de mau propósito, a quem vocês classificam por meu querido irmão. Assim eu trato dos nossos benfeitores a nós.
Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja de propósitos maus, né? Mas quando buscamos ajuda, nós temos certeza que somos classificados como querido irmão. Ali anotamos a presença de um ladrão medalhado, a quem chamam meu caro amigo. Olha a diferença, né? Se a gente vê um irmão nessa condição, a gente, Deus me livre. Não é uma pessoa boa, não quero nem ficar perto. E somos tratados pelos nossos benfeitores, somos tratados como meu caro amigo. Será que a gente também ajuda dessa forma ou sai de perto, né, daqueles que temos medo às vezes, né? E acolá, não raro, encontramos um malfeitor confesso, a quem se dirigem usando as doces palavras, meu filho. Olha a diferença, né? Será que a gente tem essa coragem, já sente assim quando encontramos um malfeitor, um irmão nosso que desconhece a verdade e ele ainda traz dificuldades com ele, fazendo coisas não boas, será que a gente trataria ele como meu filho? E assim é o trato dos nossos irmãos benfeitores amigos conosco aqui na terra. Eles não distinguem a gente pelas ações, eles tratam a gente bem. Eles levam a todos nós considerações, amor, carinho, né? Aí ele diz, será visto razoável? Será isso razoável? Pergunta você, com desapontamento. Não será encorajar a má-fé? Será que a gente tratar um malfeitor bem não é encorajar a má-fé e o criminoso? Né? E aceitar também o crime do malfeitor? Olha só, são perguntas, né, que nós devemos estar memorizando e fazendo a nós mesmos. Será isso razoável chamar um malfeitor confesso de meu filho, né? Será que a gente tem essa coragem de, aqui, junto a todos nós, anotarmos a presença de um ladrão medalhado, a quem chama meu caro amigo? Né? Isso é o aprendizado, é o que eles fazem conosco, né? Então, veja bem, não será encorajar a má-fé e o crime? Por que não convidar semelhantes pessoas ao reconhecimento das nódoas e sombra que lhes afeiçoam a vida? Será que não é melhor a gente falar, olha, você se cuida, você está andando muito errado, você vai ser excluído da sociedade, né? Aí ele continua dizendo, se você estiver aqui conosco, no mundo da realidade maior, é diferente, né? Observaria de certo como é difícil manobrar a verdade. Não que a desestimemos, mas porque a verdade para nós traz consigo com a evidência dos fatos, responsabilidades de enobrecer o caminho. Então ele está dizendo, né, que no mundo espiritual é diferente. A gente erra e eles nos acolhem. Para quê? Para que a gente saia do mau caminho. E nós apontamos o dedo e não queremos estar perto, porque é uma pessoa de má vida, né? Nós excluímos do nosso viver. E ele diz assim, que não é porque a gente não quer dizer a verdade para aquele irmão do que ele é, mas que a gente possa ter a responsabilidade de ajudá-lo, de enobrecer o seu caminho, dizer para ele que ele pode ser melhor, acolher ele bem, para que ele se sinta nosso irmão, né? Não basta verificar se o fruto está podre, não basta verificar se o fruto está podre, é preciso aproveitar a boa semente, porque o Espírito é a semente. Né? E às vezes estamos caminhando aqui em desajuste com as leis divinas. E aí quando alguém nos olha
como um fruto podre, né? Que não tem mais jeito, que não tem conserto, né? E aí ele diz, não, vamos aproveitar a semente, a boa semente, que é o Espírito pode se renovar, pode se melhorar, sair daquela situação difícil e caminhar melhor. No turbilhão da carne, atreito à visão de superfície, porque a nossa visão aqui, quando estamos no corpo físico, é uma visão de superfície, né? A gente vê o que o encarnado faz, mas vem do Espírito. O que ele realiza na vida dele é do Espírito, né? Então, vemos coisas da superfície, só do corpo. Desvaira-se o homem no julgamento insensato. E aí a gente denomina aquela pessoa como má, como criminosa, né? E não é. A semente dele pode ser modificada a qualquer momento, que a semente é o Espírito, ele pode mudar, ele pode buscar conhecimento e mudar a sua vida. Aqui, no entanto, renovados pelo elixir do tempo e da morte, acalmam seus impulsos. Quer dizer, a gente começa a refletir quando está no mundo espiritual e não vamos assim, fazendo julgamentos pelo nosso impulso. Ah, não, aquela pessoa lá, para mim, não serve, né? Tem esse e esse defeito. Mas no mundo da verdade, no mundo espiritual, a gente vai ver diferente que aquele espírito, ele pode ser aquela semente que vai se melhorar. Está no corpo agora, muitas vezes fazendo coisas ruins que nem fazemos, mas nós podemos melhorar. Podemos estudar, aprender, modificar nossa vida. É isso que o mundo espiritual nos diz. Aprendemos a examinar os outros no espelho da própria consciência, né? E quase sempre acabamos tal apreciação levantando os acusados, aliás, do banco dos réus, para aí nos sentarmos em lugar deles. Veja bem, né? A gente julga os outros, a gente condena os outros, e nesse momento nós deveríamos julgar aquele irmão, naquela ação dele, pelo espelho da nossa própria consciência. Poderia ser eu, nesse erro, nesse crime, nesse roubo, né, como ele vem citando aqui do começo. Vamos julgar pela nossa consciência, porque senão, amanhã nós somos aqueles que estamos na vida espiritual também julgados por tudo que fazemos, porque tudo que fazemos aqui na Terra, no campo do bem ou do mal, é registrado na nossa consciência. Então, ninguém vai nos julgar, a não ser nós mesmos, mas nós, aqui na Terra, podemos ajudar os irmãos, assim, esquecendo o mal dele, né? E consciente que poderia ser nós também, o erro dele poderia ser meu. Habituamos-nos dessa forma a definir uma criatura não através dos momentos desagradáveis que lhes compromete a transitória existência humana, mas sim pelo conjunto das qualidades e realizações, esperanças e sonhos que eles assinalam a marcha. Veja bem, olha a diferença, né? Que nós usamos aqui para julgar os outros, os nossos irmãos. Não devemos nos habituar a definir as criaturas pelos desagradáveis momentos dela, que pelo momento de nervosismo agiu, fez tal coisas que veio lhe prejudicar a sua existência, né? Mas sim que a gente possa ver as qualidades de cada um, ver que o outro pode melhorar também, e às vezes mais que nós, né? Muitas vezes, abre aspa, os homens de mau propósito, fecha aspa, os ladrões medalhados e os malfeitores confessos de seu enunciado não são o que parecem, né? Não são o que parecem. Em muitas circunstâncias, são doentes e obsediados, requisitando larga dose de paciência e carinho para tornarem aparecer o que são, né? Então, com o carinho, com a visão melhor,
no momento em que alguém errou na nossa frente, que a gente possa ter uma visão dele como um doente. Ele está doente, porque senão ele não faria daquele jeito, né? Não agiria. Um obsediado, uma pessoa perturbada. E aí ele exige de nós larga dose de paciência e carinho, para que ele torne a aparecer o que são. Porque naquele momento ele agiu dessa forma, mas o nosso carinho, a nossa ajuda pode se transformar a vida do outro e ele aparecer um dia, uma hora, um momento, o que ele é um filho de Deus e pode se renovar. Continua dizendo o irmão X: se você sabe agradecer o prato que o sustenta, não desconhece que o lavrador foi constrangido a retirar com muita solicitude os vermes que infestam a lavoura, né? A gente não vê o trabalho que também damos ao lavrador, de tirar todos os vermes que vai prejudicar a lavoura, para que a gente possa alimentar do arroz, do feijão, das verduras, né? Das frutas. Então, veja bem, de modo a não prejudicar a colheita do grão substancioso que lhe supre a mesa. O lavrador, ele vai buscar o adequado adubo, o adequado veneno, para que evite que a praga venha, os vermes venham destruir a lavoura. E que o fruto, o grão, ele pode estar na nossa mesa. Senão, não chega, apodrece. E assim devemos fazer também uns com os outros, né? Ajudar, cuidar do outro, para que ele deixe de errar, para que ele deixe de pensar em devidos caminhos não bons para ele, para que um dia ele também seja o fruto, junto a todos nós aqui em humanidade. Na experiência comum de laceração, não é verdade construtiva. Dilacerar o outro para dizer que está falando a verdade, para o outro se modificar, se renovar, a verdade não é construtiva nesse caso. Tanto quanto a violência não significa progresso exato. Mas a gente tem que ser violento, muitas vezes usar da violência para que o outro possa mudar e, né, progredir diante das leis de Deus. Há que se extirpar o tumor, tirar o tumor, usando anestésico para que o doente não venha a morrer da cura. Porque ao extirpar um tumor nosso, e sem anestésico, a gente pode morrer no momento da cirurgia, que diz que vai nos curar, né? E aí vai ferir a gente por dentro. Não ignoramos, porém, que há pessoas para as quais o chamamento afetuoso não quadram corretamente. E há pessoas que às vezes não aceitam, né? Procuram o altar da fé, a maneira do animal astucioso ou inconsciente, que busca a fonte conspurgando-lhe as águas. Muitas vezes, né, buscamos através da fé a cura do nosso corpo, mas a gente não busca a cura do espírito, porque nós somos espíritos. O nosso corpo é enfermo porque ele está trazendo do espírito aquelas enfermidades que estão sendo representadas pelo corpo físico, né? Mas muitas vezes a gente vem buscar a fé como animal, astucioso ou inconsciente. Parece que a gente é inconsciente, quer que tire todos os males da nossa vida, mas a gente não quer se esforçar, aprender como eu devo pensar, como eu devo agir de hoje em diante, né? Contudo, ainda assim, não será compreensível que os desencarnados assaquem contra eles insultos e palavrões, mesmo que a gente esteja num encontro buscando a cura sem o menor esforço. Nos diz aqui, irmão X, que não devemos usar, né, de insultos e palavrões. Você não quer nada, você quer a cura, mas você não quer se
trabalhar dentro de você para eliminar de você o mau pensamento, o mau sentimento, né? A gente quer que seja realizado tudo, mas a gente não busca como manter a nossa saúde física e espiritual. Então, manda a cortesia que ninguém enlameie a frase com a baba venenosa da injúria, né? Muitas vezes a gente usa da cortesia, mas a gente usa frases venenosas de injúria para com os nossos irmãos. Todos devemos algo à lei divina, todos nós devemos. Se hoje a gente já tem um certo conhecimento, mas a gente já teve no corpo físico também, como aquele irmão que a gente está presenciando, que ainda não despertou o trabalho íntimo para a cura do seu corpo e do espírito, e vem buscar ajuda. Nós vamos buscar aonde for ajuda para o alívio da nossa dor, né? Todos devemos algo à lei divina, e a tolerância deve ser prescindir-nos as manifestações uns para com os outros, se não desejamos colaborar na extensão do inferno. Veja bem, num trabalho amoroso, com a nossa colaboração, desviando das leis de Deus, nos achando melhor que os outros, que a gente, né, tem mais condições, nós poderemos estar colaborando, não para que aquela pessoa se recupere, não para que aquela pessoa busque conhecimento, mas nós vamos estar colaborando com a extensão do inferno, junto aos nossos irmãos, irmão X falando isso para nós. Veja bem, aos demais, segundo admitimos, o trato ameno serve para auxiliar-nos o reajuste próprio. Então veja bem, o trato ameno, com cortesia, com amorosidade, sabendo usar as nossas palavras, nós vamos auxiliar no reajuste nosso e dos nossos irmãos. Recolhendo a consideração respeitosa dos outros, aprenderemos a respeitar nós mesmos. Veja bem, né? Nesse sentido, há uma lenda indiana que nos vem à memória. Aí ele conta aqui uma história, né? É que um certo malfeitor, após grande furto, passou a descansar sobre uma árvore veneranda, procurado por diversas criaturas de sentimento nobre, que se dispunha a aprisioná-lo, que toma a atitude de um santo. E ele, de repente, ele tinha cometido um erro, né? E de repente ele toma uma atitude de um santo, e fingindo-se em profunda meditação debaixo de uma árvore, né? Velhos e jovens que o encontravam em semelhante postura interpretaram-no à conta de um mensageiro divino, e ele estava correndo de todas as pessoas nobres que iam pegá-lo, né? Porque ele tinha feito uma ação não muito boa. E aí eles achavam que ele é um mensageiro divino, orando junto deles, abençoando-lhe a presença e trazendo o leite e o mel. Veja bem, e envergonhado, olha só o trato do mundo espiritual, né? E envergonhado de si próprio, o infeliz reconheceu em silêncio que se era alvo de tanto apreço e de tamanho carinho, simplesmente porque usara a máscara da virtude, com mais razão seria reverenciado e feliz se procurasse a senda do justo. E regenerou-se para sempre, consagrando-se à verdadeira comunhão com Deus. Veja bem, nesse trato ele fez um roubo, se escondendo das pessoas, sabia que aqueles pessoal todo que estavam perto dele estavam procurando ele para levar preso. Ele se postou debaixo de uma árvore, começou a rezar, aí todo mundo falou, não, é um mensageiro de Deus, a ação dele é de virtudes, né? Não é de vícios, de roubo, de desacerto. Aí todo mundo começou a ajudá-lo, a ter compreensão, a também rezar junto com ele. Aí ele reconheceu, se todo mundo tratava ele com carinho, por que ele não se melhorar, né? E ele se melhorou. Como se vê, meu caro, um gesto amigo
E uma frase bondosa consegue muito. Um gesto amigo, uma frase bondosa, consegue muito quando nos dispomos à melhoria da própria alma. Não nos esqueçamos de que o próprio Jesus gastou liberalmente a caridade como conosco, conto conosco, os pecadores impenitentes da terra. Jesus agiu assim conosco, né? E ainda nas últimas horas do martírio, nos tormentos da cruz, disse a um dos ladrões que o cercava: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Até hoje, ninguém sabe ao certo que foi fazer Dimas nas alturas, mas há quem creia que, apesar das palavras doces do Cristo, que lhes assegurava precioso recurso de emenda nas reencarnações necessárias, o amigo salteador terá subido preliminarmente ao céu para receber uma surra. Veja bem, será que a gente acredita que Jesus ia chamar Dimas para subir às alturas, aos céus, como a gente diz, para receber uma surra de Jesus? Aliás, nós temos que entender, porque Jesus foi aconselhá-lo a sair daquela vida, a largar, né, dos hábitos infelizes que ele tinha. E com certeza, quando erramos, quando estamos no trilho dos erros aqui na terra, quando alguém fala para nós: você tem que mudar, você tem que corrigir os seus hábitos, está te fazendo mal, né? Você está perdendo o seu tempo do seu progresso espiritual. É para nós uma surra, né? Aí a gente começa a cair o pensamento: meu Deus, quanto eu errei, quanto eu fiz em desfavor de mim mesmo. Mas não é uma surra que Jesus foi levá-lo aos céus para surrá-lo, mas para esclarecê-lo. E isso parece que foi entendido assim. Será que foi para ele tomar uma surra, para que se melhorasse, né? E aí do Evangelho, nós vamos também, Ceifa de Luz, nós vamos estudar uma lição que nos ajuda também no entendimento, né? Da qual nós podemos juntar com essa lição preciosa e modificar os nossos hábitos de ajudar os nossos irmãos. E ele diz assim: seguindo à frente, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É de Paulo, capítulo 5, versículo 17. E nos diz Emmanuel: dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações, possivelmente faceastes tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Quem não passou, né, por dificuldades, quem não passa por fracassos, conflitos, frustrações? Então, vamos tirar de tudo isso aí uma lição, não deixarmos conosco gravado pessimismo, né? Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada e uma fonte associa-se à outra. Veja bem, a ligação que temos, né? Em tudo na natureza. Tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os caminhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo, e à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreensão e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e as sombras de ontem te fizeram lições de experiências, enriquecendo-te o coração
de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo da conquista imperecível ante o novo amanhecer. Veja bem, a nossa lição da noite vem nos trazer que devemos prosseguir no caminho do aprendizado e também nos ajudando para que nós possamos ajudar os outros. Porque se apontarmos o dedo aos erros dos outros, nós estamos não ajudando, mas estamos trazendo grandes dificuldades para as pessoas, para os desencarnados que estão nos ouvindo e estão presentes em todas as nossas tarefas. Vamos buscar em Jesus a força para realizarmos as nossas tarefas aqui na Terra, da fraternidade, da compreensão junto aos nossos irmãos. Que Jesus continue nos ajudando e nos abençoando para que possamos refletir como estamos ajudando os nossos irmãos. Estamos usando de ferramentas que vai trazer maiores dificuldades ou estamos usando o nosso coração com o sentimento de que todos possam se equilibrar e caminhar cada dia melhor junto aqui na Terra. Que Ele nos abençoe, nos dê força e coragem para continuarmos as nossas tarefas com o nosso coração aberto para as grandes mudanças. Que assim seja.